tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Quando é competente e faz uma coisa muito boa ou uma coisa certa, qual o problema de se elogiar? Porque se criticou ontem, aí você não pode elogiar hoje, ou então porque você elogiou ontem, você não pode criticar hoje, velho. Pô, as coisas mudam, velho. Se você acerta, se o cara acerta, o cara é elogiado. Se o cara é criticado, velho. Eu não entendo por que não pode se fazer isso. Tipo, se não tivesse chovendo, tava sol. É simples, entendeu? Porque é isso no final das contas, Antônio. Antônio, a sua pergunta não é porque você falou que é fã aqui, não. Tem que ser assim a análise. Você dá as honras e o mérito quando o cara atinge um objetivo. Quando ele não atinge, você tem que debater e conversar o porquê que não atingiu. E às vezes não é incompetência, às vezes é a bola na trave, às vezes é a bola para fora, mas às vezes é porque descansou mais do que treinou, porque priorizou as férias, porque ficou inimigo daquilo que te colocou lá em cima, que é o treino, a dedicação, o foco. Teve os dois lados com o Abel. Ele Porque, mesmo falou isso, um casamento que não é perfeito, que tem as suas nuances e que vai continuar tendo, e tomara que permaneça numa fase boa até o final do ciclo dele, seja agora em 25 para 26 ou em 26 para 27, mas que fique assim até o final. Essa, vamos dizer assim, o momento que está aqui, que é quase perfeito ou ideal, TH. porque o que eu ia complementar no que você estava citando, porque é um cara que agradeceu as eliminações, né, do Palmeiras ano passado, que não vinha bem, há um bom tempo o Palmeiras não tem ganhado título, agora está numa final, está mais próximo, mas é muito simples a conta, porque a gente não se apega exatamente ao momento, a gente se apega ao retrospecto recente para avaliar o Abel. E aqui a gente está, durante toda a temporada, criticando alguns erros e acertos, mas em momento algum deixa de reconhecer os feitos dele, o que ele é para o clube, o que ele representa, o que ele já conquistou. Então é separar o que o cara já foi, o que o cara é, do momento. Agora, como eu falei no pós-jogo, que a gente ficou aqui mais de 5 horas falando depois da classificação, quem sabe não pode ser uma virada de chave para ele deixar de bater nos palmeirenses. Para mim, não existe um cara que nasceu em Portugal vir aqui no Brasil e falar os palmeirenses de verdade. Você não era Ou palmeirense, ou entendeu? encerramento de ciclo, porque nem antes estava sendo debatido o final do ciclo dele, né? Agora mudou a coisa, tá na mão dele. E eu acho que esse é o ideal. Ele poder encerrar o ciclo e não o meio não esportivo, tá ligado? A imprensa. Encerramento de ciclo tá na mão do Abel agora. Se ele quiser encerrar, TH, o ciclo dele agora, ele encerra. Se ele quiser encerrar em 26, ele encerra. Até 27 pode azedar de novo, tá ligado? E outra, a temporada não acabou. Não vamos dar uma de flamenguista. Nós temos uma final para jogar e um título para manter. Ou seja, uma liderança para manter. Então nada foi ganho. Foi foda a classificação. Se a gente baixar a adrenalina demais e achar que a gente já ganhou o campeonato brasileiro ou a Libertadores, vai ficar sem nenhum dos dois. Exato. Esse é um ponto também. Tem que tomar muito cuidado com essa êxtase da classificação, porque ela foi uma classificação. A final tá ali. Temos que ser competente para ganhar a final e tem muita rodada ainda para manter esse título, né? Que seria a liderança e quem sabe que com o Sport fazendo 1-0. O pessoal tá falando que foi gol do Sport, mas não foi aqui. Então, Não, não. infelizmente é o E, Flamengo que tá no ataque. e nessa classificação em cima da LDU, nesse caso, é meio lógico, né? Muito claro. Ele teve seus deméritos na derrota, porque ele mesmo disse: coloquei o Veiga Totais. para marcar não sei o que, não sei o que. E na volta, tudo que ele fez, ele montou um plano, a estratégia, e porra, tudo deu certo. E por coincidência, as alterações que ele fez, né, participaram dos gols. O Alan dando assistência, sofrendo pênalti, o Fux fazendo gol, o Sousa fazendo gol. Como que não vai dar mérito pro cara que, porra, planejou tudo, mudou o esquema, mudou os jogadores e tudo deu certo e a classificação veio? Então, é meio, nesse caso, é muito óbvio, né? Que ele tem total mérito também na classificação. É, fica No uma texto, lição disso tudo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, velho. Acho que não dá pra colocar em cima do pedestal, mas não dá pra tirar pra merda também. É, acho que fica essa lição pra todo mundo. dois comentários que eu queria que vocês dois discorressem, eu queria finalizar. Ó, meu amigo, pode mandar assim, só pede desculpa pra ele e explica pra ele que às vezes tem as piadinhas do nome e sobrenome, e aí por isso que a gente fica um pouco com medo de ler na hora aqui, achando que é uma piada, mas agradeço, tá? Agradeço seu avô aí.
Um abraço para ele, tudo de bom. E obrigado pela confiança, tá? Mas me manda o vídeo sim para eu mostrar na Twitch, tá bom? Manda para mim. Ó, os 2 comentários aqui, tá? Primeiro do amigo aqui, eu não vou ler o nome, que o nome é impróprio para ler. Se tivéssemos outro técnico, ganharíamos tudo esse ano. Isso é uma opinião dele, tipo, não tem o que debater, é a opinião dele, ele tem direito. E o Vinícius fala aqui, se não ganhar os 2 títulos, manda embora. Cara, eu gostaria de falar, queria que vocês dois escorressem, depois eu finalizo sobre isso daqui. Eu vou ser bem sincero aí com o amigo, o Vinícius, né? Foi o Vinícius que falou? Deixa eu só ver de novo, que eu perdi o comentário. Acho que foi o Vinícius, né? Vocês dois primeiro, o que vocês acham aí da pergunta do Vinícius aí? Se não ganhar os 2 títulos, manda embora? E aí? Não, ele disse, e se ganhar? Ah, e se ganhar e não ganhar? Então muda. E se ganhar os 2 títulos, manda embora? Mandar Mano, embora? isso é Como que você insano, manda? né? Pior do que o que eu imaginei que eu tivesse lido. Não, Gol do Como Flamengo. que você manda embora o cara que ganha 2 títulos? a Leila Mandar Pereira, embora, a Leila Pereira não vai mandar ele embora nem que ele perdeu os 2. É isso que eu ia falar. Então, assim, caso ele perca os 2 títulos, que eu acho que não vai ocorrer, mas vamos imaginar que ele perca, vai ficar pela palavra dele do que ele quer, velho. Entendeu? O Flamengo fez um gol. Vai ficar pela palavra dele e por aquilo que ele quer. Se ele quiser sair, ele vai sair. E se de repente a Leila entender que sem nenhum título ele deve ficar, eu acho que vai ficar pela palavra do Abel, manga, pra gente fechar a live aí, eu vou lá pra Twitch. Vai ficar pela palavra do Abel e não por uma demissão da Leila que não vai ocorrer em nenhum, eu acho que não vai ocorrer em nenhum cenário. Em nenhum cenário. Eu acho que se ele não ganhar nenhum dos títulos, a pressão vai voltar. A pressão vai voltar, principalmente depende muito da forma como for, né? O Palmeiras hoje é líder do brasileiro. Vamos imaginar o Palmeiras perdendo essa liderança de novo. É uma pressão absurda, hein? É uma pressão absurda. Vamos lembrar aí que quando a gente tinha só o brasileiro lá e perdeu pro Botafogo, a gente sabe como é que foi. A Libertadores, por mais que se o Palmeiras perder pro Flamengo vai ser chato pra caramba, eu não acho que vai gerar uma necessidade de demissão, a não ser que for um 4-0, um 3-0, um Palmeiras jogando igual jogou contra a LDU. Nesse sentido, sim. Agora, se não ganhar nenhum, cara, a pressão fica muito grande. Só que, para ser bem sincero com vocês, a minha opinião é que eu acho que ele não vai sair de qualquer forma. Ele não vai sair de qualquer forma, a não ser que a torcida vá xingar lá, vai colocar os bagulhos lá na frente e encher o saco dele lá até o ponto que ele fala, não, estou muito magoado, quero sair. Agora, se não acontecer isso, eu acho que ele fica. Por aí, PTH, você acha que agora, depois da classificação, depois de tudo isso, independente de qualquer cenário, o Abel vai permanecer para 26 e 27? Ou só para 26, porque tem aquela questão do contrato que ele falou que não queria determinar mais um prazo, né? Ele queria deixar uma coisa sem multa, sem prazo, sem um contrato, uma obrigatoriedade de cumprimento, né? Uma coisa é muito clara, né? Ele jamais será demitido no Palmeiras. Ele, que já se gabou algumas vezes de que nunca foi demitido, porque os outros clubes foram e pagaram a sua multa, embora ele fala, né, que agora ele não precisa de multa no Palmeiras, ele não vai ser demitido pela Leila jamais no Palmeiras. Até um gancho rápido, quando ela vai lá na coletiva e muita gente fala, quer aparecer e tudo mais, de alguma forma ela tem seus méritos também, né, em bancar o Abel, porque se ela fosse até por parte da torcida, como eu, por exemplo, já contra o Corinthians, que caminhava para uma temporada bem ruim, possivelmente teria desligado, se fosse, né, um outro entendimento dela. Então ela tem mérito também quando ela acredita e mantém o Abel no comando, apesar, né, do que aconteceu até aqui desde 2024. Mas para mim, tudo passa pela virada de chave. É uma frase que eu tenho usado bastante aqui. O Abel precisa ganhar o torcedor palmeirense de volta e não pisar em cima dos palmeirenses que eu estava falando. Palmeirense de verdade, coisas desse tipo. Acho que isso que foi o que mais desgastou e até, de alguma forma, manchou um pouco da identificação de alguns palmeirenses com ele. Ele, tipo, bater nos torcedores, o que não... Cara, isso jamais pode acontecer, né? E muitas falas dele desgastou bastante. Inclusive eu, principalmente no ano passado, como acabei de citar anteriormente, uma das falas que ele cita que só é até melhor, né, ter sido eliminado, que agora eu posso, enfim, ficar de folga, aproveitar, não sei o quê. Isso não cabe bem nunca. Ô, Mas... TH,
As falas pra você são piores do que as eliminações pro Corinthians? Ou eliminação... Pra você, as falas são piores que qualquer eliminação? 100%. 100%. Porque realmente não vai ganhar sempre. Não vai ganhar sempre. Mas as falas dele, e aí culmina com trabalhos ruins em campo, que a gente sempre criticou o futebol do Palmeiras nos meses anteriores. Para mim, o pior de tudo são as falas do Abel na coletiva. Não existe você querer ensinar como o torcedor vai torcer pelo clube. Desde o não pode gritar olé, como vocês não podem vaiar aqui, vocês não podem criticar. Como é que eu não vou criticar o Breno Lopes que chegou e mandou o dedo do meio para a torcida, por exemplo? E ele passou um pano pro Breno Lopes, por exemplo. A torcida não pode vaiar quando é eliminado pro Corinthians em casa. A conta não fecha, não faz sentido. Então, são várias e várias falas que, para mim, é pior do que qualquer eliminação, porque vai acontecer. O Palmeiras pode chegar na final da Libertadores e perder pro Flamengo. É super natural pelo